Mas pra poder entender também o que que é o Point Blank pra galera que não Não, conhece, eu maravilha. sou um. Com certeza. O Point Blank ele surgiu mais ou menos naquela época onde teve um boom de FPS dentro do Brasil, né? E principalmente FPS grátis. Então a gente veio da época onde o CS 1.6 começou a ficar muito famoso e começou a surgir muito jogo que tentava copiar a estética, o estilo, os mapas, que fosse qualquer coisa parecida com o FPS do 1.6. E aí nessa época acabou surgindo, né? Crossfire, Combat Arms, Point Blank, depois Zula e mais uma caralhada aí de outros jogos. Então, o Point Blank era muito nesse estilo, né? Era um jogo grátis, então eu com 12, 13 anos, obviamente ia procurar por um jogo que fosse de graça, só que você tinha que acabar investindo um pouquinho de dinheiro se você quisesse comprar uma arma um pouco melhor, né? Então, a cada 3 meses, sei lá, eu conseguia fazer meu pai colocar um pouquinho pra mim ali e comprava uma arminha um pouquinho melhor, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. A diferença principal, né, talvez do Point Blank para outros FPS, é que ele trouxe uma dinâmica onde você não necessariamente precisava parar para atirar. E isso em todos os outros FPS era muito mais realista, né? Então no Point Blank não, você podia atirar pulando, podia atirar pulando de um lado pro outro e correndo. Não, a gente não parava para atirar. E Então acho que essa é a maior dinâmica. quem reclama do patinete do Valorant hoje não jogou Point Blank, né, mano? Não jogou Point Blank, cara. Não conhece nada, 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 nada. Inclusive, teve uma época que lançou uma arma que era dupla. Então você segurava, você ficava realmente com duas armas na mão. E ela atirava muito rápido. E a galera saía atirando com isso, correndo de um lado pro outro, pô. Era Nossa. impossível, não tinha nem o que fazer. Mas é realmente, acho que essa talvez seja a maior diferença ali, né? Então, apesar de todos os jogos, né, que tinha nessa época, alguma coisa, inclusive a história, né, mais ou menos eu jogava com alguns amigos e a gente ia se reunir para jogar Combat Arms nessa época. E aí no dia que a gente se reuniu, eles falaram: "Cara, lançou hoje um jogo novo". E aí era o Point Blank. E aí a gente acabou gostando do jogo e criamos nosso clã lá na época e continuamos jogando. Maneiro. E quando que você percebeu que você era, tipo, bom mesmo, assim? Que não era só, pô, vamos jogar aqui com os meus amigos, tal, que podia ser uma coisinha a mais. Ah, demorou, viu? Isso daí demorou, porque a história, na verdade, e isso é basicamente um lema meu, né? Eu falo muito sobre, tipo, persistência, constância, treinamento e tudo mais, mas é porque eu passei exatamente por isso. Eu falo que esse é meu lema. Então, o treinamento, ele acaba superando muitas vezes o talento, e isso é uma frase meio clichê, mas realmente é como eu me senti e como eu aprendi a ser com a vida depois disso, né? Então, eu comecei jogando com alguns amigos e a maioria era muito melhor do que eu. Tipo, eu era realmente ruim, tá ligado? Quando eu comecei a jogar. Eu era realmente muito ruim quando eu comecei a jogar. Só que eu via eles jogando e eu falava, mano, eu quero jogar igual esse cara, tá ligado? E aí eu começava a pesquisar um pouquinho mais. Muitas vezes na época, né, a gente tinha como referência no Point Blank países como Rússia, Indonésia, Tailândia. Então eu ia procurar às vezes no fórum desses caras pra ver se tinha alguma coisa relacionada, tipo, sei lá, um pixel diferente. Eu fui procurar nessa época pra ver se tinha, tipo, pixel diferente. Na época a gente tinha um negócio que chamava título, né? Que você equipava como se fosse meio que as habilidades do seu personagem. Então eles te davam alguns atributos a mais. E aí eu fui procurar nesses fóruns pra ver se tinha tudo isso. E com o passar do tempo, aí assim, alguns amigos foram parando e de tanto que eu pesquisava, de tanto que eu tentava treinar pra melhorar nisso, eles foram parando e eu acabei indo pra alguns outros times. Então eu fui aprendendo um pouquinho mais com cada uma dessas pessoas que passavam comigo. E aí, no meu primeiro time real, que eu joguei o meu primeiro campeonato, acho que foi talvez ali o ponto onde virou a chave, né, pra mim. Que eu tive a oportunidade de jogar um campeonato com esses caras, e se eu não me engano, foi tipo, o nosso campeonato ia começar acho que no sábado, alguma coisa assim, e no domingo, né, ou seja, teria mais ou menos ali uns 6 dias ainda pro campeonato começar. E aí, nesse dia específico, era um domingo, né? Então a gente ia ter campeonato no outro final de semana. Esse amigo virou pra mim e falou, tipo, amigo não, né? Era meu companheiro de time na época. Na época era o capitão. Ele virou pra mim e falou assim, cara, você tá jogando muito mal. Se você continuar assim, a gente vai te tirar do time, você não vai jogar esse campeonato. Eita! Eita! E isso foi, tipo, domingo, sei lá, de noite, tá ligado? E aí eu falei, mano, quê? Tá ligado? Não, não é possível. Não é possível que ele tá falando isso pra mim. E aí eu comecei, tipo, dessa época em diante, eu comecei a adotar. Mas aí aconteceu isso, né? Então ele falou isso pra mim e ali eu comecei a criar realmente uma rotina de treinamento. E ali foi onde eu comecei a me destacar. Então, eu não, talvez não jogaria esse campeonato e no final desse campeonato específico a gente acabou perdendo no nosso primeiro jogo, mas eu fui o melhor jogador daquela partida. E depois de, como era a minha estreia em campeonato, eu ainda fui o melhor jogador daquela partida, começou a surgirem
a surgir outras propostas, né? Então, a primeira oportunidade que eu tive, eu já logo meti o pé desse time velho e fui para um time um pouco melhor. E aí foi quando eu continuei cada vez mais trabalhando nisso, né, para ir treinando e fui crescendo cada vez mais. E acabou que todos os amigos que eu tinha feito, né, que me começaram a jogar comigo, pararam também nessa época. E quantos anos você tinha nessa época aí? Por aí, eu devia ter mais ou menos uns 12 anos, porque se eu não me Meu engano, Deus. se eu não me engano, eu comecei por aí. Eu comecei com tipo 11, 12 anos, que foi lá para 2010. Alguém faz as contas aí. Eu sou de 97. Então, eu não sei direito quantos anos eu tinha, mas eu lembro que meu primeiro campeonato oficial eu ganhei com 13, se eu não me engano. Então deve ter sido isso, uns 11, Porra. 12 anos.